Ó cruz vitoriosa, sinal admirável, levai-nos ao triunfo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta semana a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Será que nós nos damos conta do papel fundamental que tem a cruz, ou diríamos até o crucificado, pois não se trata de uma mera cruz, mas também aquele que nela morreu para nos salvar? Pois a cruz antes era um sinal de ignomínia. Na cruz morriam os piores criminosos. Os romanos levavam à morte através da decapitação todos aqueles que eram cidadãos romanos. É por São Paulo, inclusive, a se declarar cidadão romano que acabará por ser decapitado, mas sabemos, por exemplo, o fim que teve São Pedro, Santo André, Nosso Senhor Jesus Cristo, o bom ladrão, aquele que nós chamamos Dimas, São Dimas, e o mau ladrão, aquele cujo nome nós desconhecemos e que ficou apenas com o título da sua maldade. Essa cruz, então, onde eram crucificados os piores bandidos, não que Santo André e São Pedro o fossem, mas foram levados à morte pela radicalidade, intransigência e fidelidade à sua fé. Mas esse local onde eram torturados barbaramente até à morte, pois era um modo de levar à morte extremamente doloroso, cruel, brutal para os piores dos cidadãos, tornou-se, entretanto, de um sinal abjeto, o sinal da salvação de todo o cristão. Meus irmãos e minhas irmãs, esse sinal da salvação serviu de inspiração para muitos. Foi colocado no alto dos montes, no alto das catedrais, no alto das coroas dos reis. Foi colocado nos cruzamentos e encruzilhadas, para servir ao viajante de inspiração para encontrar sempre o bom caminho. Foi colocado em numerosas ruas, pois, por um decreto histórico, onde havia um crucificado, não podia haver duelos. E foi uma das maneiras até da Igreja aos poucos ir acabando com aqueles duelos, em que, em nome da honra, os homens se matavam uns aos outros. Diante do crucificado, eles não o podiam fazer. Essa cruz, diante da qual tantos santos rezaram e se inspiraram. Essa cruz que significava esse ato de amor supremo, extremo, levado por Nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Essa cruz, entretanto, que parece ser tão incómoda aos nossos dias. Essa cruz que muitas das vezes a querem retirar dos espaços públicos, pois acham um desrespeito ou acham que dentro de um contexto laico ela não deveria existir. Uma vez eu ouvia um juiz a dizer que no seu local de trabalho ou na sua sala de audiências ele gostava de ter sempre ali posto o crucificado, pois para ele tinha um significado enorme. Aquele que estava ali e que era o inocente, e foi um inocente injustiçado, e assim ele devia prestar a máxima atenção nos seus juízos para nunca condenar um inocente. Vejam como o crucificado para esse juiz era de grande inspiração. Pois, certa vez, contava-me um sacerdote que tinha assistido a esse programa de televisão que houve após o derrubar das Torres Gêmeas pelo 11 de setembro, e certamente vem-nos à memória essas imagens trágicas daqueles aviões a embaterem, daquelas torres a desabarem, mas sobretudo de quantas e quantas pessoas que não estavam dentro delas, desse criminoso e bárbaro ato.
que levou São João Paulo II, na altura, a dizer que dentro do homem há uma capacidade enorme para fazer o bem, mas dentro de cada homem também há uma capacidade para o mal tremenda. Como estava a dizer, num programa de televisão, uma senhora levantou aquilo que volta e meia se escuta por aqui e por ali. Porque é que Deus permitiu tamanha barbaridade? Onde estava Deus? Estava uma senhora no programa que certamente não gostou, porque chamar a Deus. Hoje em dia, que o homem se acha tão perfeito. Pecado? Não, isso era uma concepção antiga. A igreja é que era demasiado moralista e falava-nos em pecado. Isso hoje em dia temos uma liberdade fundamental que nos permite fazer tudo. O Maio de 68 dizia é proibido proibir. Isso está dentro das mentalidades dos homens ditos modernos ou pós-modernos. Lei, mandamentos, não poder. O homem então hoje em dia julga-se perfeito em tudo o que faz. Até o demónio. Alguns dizem que já nem existe, não sei com que interesse. Não, o encardido, o capeta, isso é coisa. Isso não existe, o demónio não existe. O demónio não existe. O homem é perfeito. Quando as coisas más acontecem, a culpa é de quem? Se o demónio não existe, se o homem é perfeito, ó Deus, porque é que permitiste tal coisa? Que feio. Mas é o que acontece nos nossos dias. Culpa-se Deus com uma facilidade enorme, porque nós elevamos-nos a deuses, rebaixamos o maligno à inexistência. E se Deus existe, então é causador de todos os males. Então, quando acontece um desastre ou uma tragédia, ó Deus, porquê é que permitistes? Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para culpar Deus? Quem somos nós para julgar Deus? Que infâmia! O homem que, como criatura, revolta-se contra o Criador. Voltemos à nossa entrevista. Lembram-se? Aquela senhora tinha dito, onde estava Deus? Porque Deus permitiu que uma tragédia destas acontecesse. Pois estava outra que não gostou. Talvez tenha indignado como eu um pouquinho agora. E ela disse, onde estava Deus? Quer saber onde Ele estava? Olha, o Senhor Jesus estava nas paredes das nossas casas, mas mais do que nas paredes, estava nas catequeses que os nossos pais faziam em casa. Sentávamos em torno deles, contávamos as coisas da fé, ensinavam-nos a religião, apontavam para o crucificado, ensinavam as coisas mais básicas às crianças. Hoje, não. Os pais andam demasiado atarefados, as crianças andam até demasiado ocupadas em torno de telemóveis, joguinhos. Olha, se eles fizessem tanto assim ao dedo do terço quanto fazem do telemóvel, a quantidade de santos que não teríamos para aí, hein? Por outro lado, estava nas escolas. Rezava-se antes de começar uma aula. As crianças tinham aquela referência ali do crucificado, da religião, de quem é Jesus. Mas achou-se que o crucificado não deveria estar nas escolas. Pois, naquilo que é laico, a escola laica aceita todos, mas exclui um só, exclui a Jesus. Achou-se então que ele também não devia estar nas nossas repartições públicas. O crucifixo começou a ser retirado das paredes, mas mais do que retirado das paredes, começou a ser retirado da vida concreta dos homens. E nós agora perguntamos, onde está Deus? E a senhora na entrevista devolveu a pergunta. Pois eu pergunto, onde é que na nossa sociedade nós estamos a colocar Deus? E esse é um problema fundamental. Santo Agostinho dizia que o mal não existia enquanto absoluto,
porque senão nós teríamos que acreditar num Deus do bem, num Deus do mal. Aliás, uma tentação do próprio Santo Agostinho, que já vos contei num outro programa, que tinha sido até manicaísta, acreditava quase em dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal. E Santo Agostinho dizia que esse mal, enquanto absoluto, não existe. O mal é a negação do bem. Mais ou menos como na física o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Como não existe a escuridão, enquanto absoluto. A escuridão é a ausência da luz. Por isso, onde está o mal? O mal está no coração daqueles homens e mulheres que não têm a Deus. Porque Deus é o sumo bem. Quem não tem Deus no coração, muitas das vezes, é capaz das piores maldades. Meus irmãos e minhas irmãs, se tivermos possibilidade, olhemos mais vezes para o crucificado. Contemplemos aquele que nos amou, aquele que nos salvou. Digamos a Ele: Senhor Jesus, sois tão bom, clemente, compassivo. Ofereceste por todos os homens. Salvaste-nos, lavaste-nos ao derramar o vosso sangue na cruz. Essa cruz, sinal de ignomínia, tornou-se para nós sinal de salvação. Que ao contemplar-vos, Senhor, eu me lembro que eu também tenho uma cruz, que eu devo carregar a minha cruz, que se eu quiser ser vosso discípulo, devo seguir-vos com a cruz às costas. Todos nós temos uma cruz, mas é na tua cruz, Senhor, que eu vou buscar as forças, a inspiração para carregar a minha própria cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, carreguemos a nossa cruz. Até ao próximo programa, se Deus quiser.